Olá, aluno, olá, aluna, estamos de volta aqui com o tio Júnior para mais uma aula de ciências. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar de seres vivos, mas não aqueles seres vivos que estamos, vendo a todo momento. Nós somos seres vivos, nós não vamos falar da gente, mas também existem outros seres vivos que a gente encontra aqui no nosso ambiente, no ambiente que a gente vive, que são as plantas, que são os animais e nós seres humanos. Então, seres vivos são todos aqueles que são considerados seres que têm vida, Seres que sentem emoções, seres que nascem, seres que crescem, seres que se desenvolvem, até chegar à sua velhice e morte, Então, todos esses são considerados seres vivos, tá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência aqui. Vamos aprender juntos hoje mais um tema sobre ciências, que são os seres vivos microscópicos, tá? Os seres vivos microscópicos é o que a gente vai estar falando na nossa aulinha de hoje. Então, fiquem ligadinhos aí, já prepara todo o seu material, como fazemos, de costume, em todas as nossas aulas. Sempre peço que vocês fiquem com o material em mãos, lápis, borracha, para estar fazendo anotações. Se tiver alguma atividade para responder, já responde junto comigo, porque eu já pego mesmo as próprias imagens que tem no livro de vocês, já para facilitar, para que vocês acompanhem a aula junto comigo, tá? Para a gente aprender juntos. Estamos aqui, juntinhos para aprender, tá? Então, vamos lá para mais uma aula de ciências dessa semana. Então, como eu falei, a gente vai falar dos seres vivos. Eu citei aí, os seres vivos que são os animais, Quais são os seres vivos que estão aí nessa imagem que vocês conseguem ver? Nós temos a girafa, que é um animal, nós temos os passarinhos, os peixes, a tartaruga, os seres humanos, as pessoas, as plantas, as flores. Então, tudo isso está representando os seres vivos, certo? E todos nós, seres vivos, precisamos do ambiente e dos componentes, que estão aí presentes no ambiente, que é o sol, a luz solar. Nós precisamos da luz solar. Nós precisamos da água. Nós precisamos do ar para respirar. Então, veja o quanto é importante, a presença dos seres vivos e a presença do ambiente, do local onde a gente mora, o local que a gente vive, para que a gente tenha uma vida adequada, para que a gente consiga sobreviver nesse meio em que a gente habita. Não é isso, criança? Vamos então iniciar agora, A gente vai falar de seres microscópicos. Olha aí já uma criança, olhando pelo microscópio. A gente vai conhecer já já, como foi que se criou esse aparelho. É através desse aparelho que a gente consegue ver esses outros seres vivos. Eles também são seres vivos, só que a gente não consegue olhá-los, tá? Como a gente olha, assim, como os outros seres vivos, como as plantas e os animais. A gente só consegue ver esses seres vivos através de aparelhos, certo? Muito interessante, Então, na página 75, nós temos aí já uma imagem de bactérias encontradas naturalmente no corpo do ser humano. Então, você já ouviu falar em bactérias? O que você sabe sobre elas? Então, bactérias, agora a gente já vai ficar ciente que são seres vivos, Existem bactérias que causam doenças, bactérias que causam mal aos seres humanos, mas também existem algumas bactérias que servem para a criação de remédios, que servem para outras coisas, importantes na nossa vida, que a gente vai também estar aprendendo aqui hoje. Então, você acha que todas as bactérias são prejudiciais ao corpo humano? Nem todas, Cite um local do corpo humano que você acha que podemos encontrar bactérias. Praticamente em nosso corpo todo, Se a gente não se manter limpo, se a gente não ter higiene, o nosso corpo vai estar ali repleto de bactérias. Ok? Então, agora avançando para a página 76, o que são os seres microscópicos? Vamos lá. Observe a imagem abaixo, que é essa imagem aí dessa ave, o tuiuiu.
Cite os seres vivos que você observa na foto ao lado. Então, ao observarmos essa foto aí, nós temos vários seres vivos, né? O animal, né, que é a ave. As plantas, né? Temos aí também a presença das plantas, que são seres vivos. Né? Isso aí foi o que a gente conseguiu ver, né? Aí, ó, além dos seres vivos que você citou na resposta da questão anterior, existem, né, outros nesse ambiente e não podem ser observados a olho nu. O que é olho nu, tio? A olho, assim, a gente olhando, normal, tá? Não consegue. Eles são conhecidos como seres vivos microscópicos e podem ser observados com auxílio de instrumento como microscópios. Tá? Então, a gente só consegue ver esses seres vivinhos aí através dos microscópios. Tá? Então, ó, na letra A nós temos bactérias decompositoras comumente encontradas no solo. Imagem obtida por um microscópio, ampliada cerca de 16.700 vezes. Olha o quanto ela está aproximada. Já na letra B, nós temos aí algumas bactérias encontradas nas folhas das plantas. Certo? Também uma imagem realizada pelo microscópio. Tá? Então, observe que se a gente olhar para uma planta, a gente às vezes não consegue ver esses bichinhos aí. Tá? Essas bactérias. Mas pelo microscópio vai conseguir ver, sim. Então, ó, em sua opinião, para que serve o microscópio, né? Então, para nós observarmos esses seres vivos, onde é que eles estão presentes, né? Para que a gente tome providências para eliminá-los. Ó, protozoários, a maioria das bactérias e alguns fungos são exemplos de seres microscópicos. Que foi o que a gente viu aí na imagem A e B, tá? Então, as imagens A e B acima foram obtidas como o uso de um microscópio e mostram alguns desses seres vivos. Os seres vivos microscópicos podem ser encontrados no solo, na água, no ar, nas plantas, no corpo humano e no corpo de outros animais. Esses organismos microscópicos participam de diversos processos no ambiente, nos ambientes, como a decomposição da matéria orgânica. Então, ó, nós temos aí a imagem de bactérias na água, certo? Aqui a presença, tá vendo? De bactérias na água. Encontramos, sim. Por isso que o ideal, para que a gente beba a água, a gente tem que ferver, né? Para que ali a gente consiga eliminar todas as bactérias que tenha nela. Né? Água filtrada, certo? Temos também a presença de bactérias na nossa pele, né, em todo o nosso corpo, que pode estar causando, ó, essas irritações, né? E tem bactérias que causam coisas muito piores em nosso corpo, tá? Então, nós temos aqui também a bactéria presente na pele, certo? Temos as bactérias presentes nas plantas. Olha isso aí, ó. Eu já vi várias plantas com esses formatos. Né? Então, quando a gente vê uma planta que está assim, é porque ela está com a presença de bactérias. Olha aí. Então, nas plantas também. Certo? Nas plantas também encontramos a presença de algumas bactérias. Ao se alimentarem de restos de animais e de plantas, os fungos e as bactérias decompositores, tá? Essas são as decompositoras. Transformam os restos de seres vivos, ou seja, a matéria orgânica, em substâncias que podem ser absorvidas pelas plantas e que favorecem o desenvolvimento delas. Olha aí, ó, fungos e bactérias, né, se alimentando aí dessas frutas, né? E aí vai virar o que? Matéria orgânica, né? Tudo isso vai se virar em matéria orgânica. E dependendo de onde esteja, né? Se estiver próximo de plantas, essas matérias orgânicas elas servem até como adubo para as outras plantas se desenvolverem. Interessante, né? Então, ó, aí nós temos a evolução do microscópio.
Na página 77, ó, os microscópios são instrumentos que ampliam várias vezes a imagem do que está sendo observado. Ou seja, ele vai mesmo ficar bem próximo ali do objeto, da coisa que a gente está observando. Geralmente, eles são utilizados para observar células, seres vivos microscópicos, entre outras ampliações. Atualmente, os microscópios têm alta capacidade de ampliação, mas nem sempre foi assim. Ou seja, os microscópios eles começaram, né, com pouca ampliação. Era apenas para ver objetos pequenos. As imagens não eram muito nítidas, ficavam turvas, a gente não conseguia ver direito o que era, né, que formato é que tinha aquilo que a gente estava observando. Tá? Isso já lá para 1595, certo? 1595. E aí, com o tempo, foi avançando, né? Vários pesquisadores, né? Pessoas aí engajadas para ir melhorando a qualidade desses microscópios. E aí é quando a gente chega até 1900, tá? Quando é criado, né, pelo físico alemão Ernst Ruska, tá? Em 1906 até 1988, né, desenvolveu o microscópio eletrônico, que permitiu obter imagens com maior ampliação do que os microscópios ópticos. Ou seja, esses aí já são os microscópios mais avançados, né, que já estão sendo usados até os dias de hoje, tá? Esse aí de 1990 ainda é um pouco atrasado. Imagina os que a gente já tem nos dias atuais, agora já nos anos de 2020, 2019, né? De 2010 para cá, digamos assim. Então, cerca de quanto tempo levou desde a criação do primeiro microscópio até o desenvolvimento dos microscópios eletrônicos? Então, o primeiro foi criado lá nos anos de 1500, né? Que foi lá em 1595. E nós temos aí até o ano de 1900, né, que foi criado. Então, 1595, né, até os anos de 1900, nós temos aí cerca de 305 anos, mais ou menos, né, que levou, né, olha quanto tempo, né, quantos anos levou, né, para termos aí um equipamento com mais qualidade, né? Mas tudo isso devido ao quê? Né? As transformações do mundo, as tecnologias, né? Surgindo, o homem pesquisando, né? Tudo isso, né? Como tudo que a gente vê, né? Um celular antigamente, um computador, por exemplo, era do tamanho de uma casa. E hoje nós temos um computador que é do tamanho de um celular, né? Então tudo isso vai modernizando, tudo isso vai mudando. Então, as bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula, certo? Elas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes e se relacionam de diferentes maneiras com outros seres vivos. Além de participarem da decomposição dos restos de plantas e animais, né? Decomposição, ou seja, eles vão ali comendo aqueles restos de plantas, de animais, né, para tudo aquilo ir virando matéria orgânica. Existem bactérias que ajudam algumas plantas a absorver nutrientes do solo e bactérias que liberam gás oxigênio para o ambiente. Então, observe que existem bactérias ruins que prejudicam a nossa saúde, mas também que existem bactérias boas, né, que ajudam no bom funcionamento do nosso corpo e ajudam aí na preservação do meio ambiente. Você sabia que o nosso corpo também existem bactérias? Nosso corpo existe bactérias. Muitas delas, né, são benéficas e contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo. Vamos ler aqui agora esses dois tópicos. Existem bactérias que vivem no nariz e nas orelhas do ser humano. Normalmente elas causam prejuízo à saúde. Tá? Já outras, no intestino humano, existem diversas bactérias que ajudam na digestão dos alimentos. Dentro do nosso organismo existem bactérias, mas que ajudam a fazer a digestão, né, dos alimentos que a gente ingere. Então, isso vai ajudar o nosso intestino a funcionar melhor. Vejam aí, né, algumas diferenças.
Mas há também bactérias que causam doenças ao ser humano, como as causadoras, né, da cárie, de leptospirose, da tuberculose e da pneumonia. A cárie é causada por algumas bactérias que vivem na boca humana e que utilizam os restos de alimentos presentes nos dentes como fonte de energia. Então, por isso que não podemos, após todas as nossas refeições, temos que estar escovando os dentes, para não estar criando cárie. Esses seres vivos produzem substâncias que destroem as camadas dos dentes, provocando a cárie. Então, essas bactérias, elas se alimentam desses restos de alimentos que ficam na nossa boca. E aí é onde cria a cárie. Então, por isso que uma das medidas, qual a principal medida para prevenir a cárie? É a nossa higienização bucal, né? Escovar os dentes após todas as refeições, ao acordar, ao dormir, né? Para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida, né, livre de bactérias ruins. Tá, gente? Então, muito obrigado pela sua participação na nossa aulinha de hoje sobre esses seres vivos microscópicos, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Que são aqueles seres vivos que a gente não consegue ver, mas que a gente percebe que ele faz parte da nossa vida. Eles estão presentes aqui conosco, às vezes nos ajudando e às vezes nos prejudicando. Por isso que temos que sempre estar alerta, né? E ter todos os cuidados necessários para que tenhamos uma vida saudável e uma vida boa, né? Com muita saúde. Então tá bom, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, tá? Se cuidem e espero que você aí volte, né, a participar da nossa próxima aula. Fico muito feliz que você está aí participando junto comigo, tá bom? Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.